Boa tarde a todos. Nossa assessoria, Departamento Legislativo aqui presente. Terceira sessão semanal da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor 2021. Às 13h35 do dia 18 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal da Estância Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão semanal do exercício 2021, com a possibilidade de participação virtual em razão das medidas de isolamento social para a prevenção da disseminação do coronavírus, Covid-19, registrando que se encontram presentes em plenário os vereadores Eduardo Simões, Juninho Boi, Marco Antônio Marcolino, missionário Apocaia e o vereador Natanael Ananias. Imagino que, a princípio, aí nós temos o vereador Kiki Brown, de forma online. Perdão. João, por favor. Análise de matérias, desculpa novamente, análise de matérias em trâmite de regime ordinário com prazo de relatoria prorrogados até hoje, 18 de fevereiro de 2021, e da comissão até 24 de fevereiro de 2021. Projeto de Lei Complementar 01/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que dispõe sobre a alteração do artigo 46 da Lei número 1999, de 84, e da outras providências. A referida lei trata do Código Tributário Municipal, cobrança da taxa de lixo. Relator designado, Marco Antônio Marcolino. Colegas vereadores, eu acabei de receber um substancioso parecer do nosso departamento jurídico, onde indica, a princípio, uma sugestão de alterações da forma que está redigido o projeto, e antes de eu emitir o meu parecer, eu gostaria de pedir que seja encaminhado ao líder do prefeito, o vereador Paulo Mário, esse parecer do nosso jurídico, para que faça uma análise, e eu peço prorrogação para a semana que vem para emitir o nosso parecer dessa comissão, já que ele sugere questões importantes, é uma discussão técnica em relação à cobrança da taxa de lixo. Muito se está falando por aí que é um aumento, e não é um aumento, é apenas uma adequação do Código Tributário, mas para que nós possamos tirar todas as dúvidas possíveis, solicito que o nosso líder do prefeito, o vereador Paulo Mário, tome conhecimento dessa sugestão, para que eu possa embasar meu parecer na próxima sessão, ok? Então fica prorrogado para a próxima sessão a emissão do parecer do Projeto de Lei Complementar 01/2021. Moção número 01/2021, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno, Agi Borboleta, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, CRAS, no município, CRAS. Eu designei como relator o vereador Juninho Boi. Está com a palavra, vereador. Posso ler meu parecer? Pode, sim. Então, em relação à legalidade, nada a opor, né? E quanto ao mérito, é de grande significância a sugestão da autora para a realização de estudos visando a implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, né, no município. E, apesar da justificativa da vereadora apresentar razões importantes para a sugestão e que devem servir de embasamento para a análise da proposta pelo senhor prefeito, destacamos que a implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, visa ao pronto atendimento dos animais no próprio município. Assim sendo, e por se tratar de moção, consideramos que cabe ao Executivo as providências de análise quanto à viabilidade da sua aplicabilidade. Conclusão, pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Juninho Boi. Ninguém querendo fazer... Pois não? Ninguém querendo usar a palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador
Juninho Boi, a moção 01/2021. Moção 02/2021, de autoria do vereador Juninho Boi, ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando o apoio deste legislativo ao projeto de lei número 257/2020, de autoria do deputado Altair Moraes, que reconhece a prática de atividades e exercícios físicos como essenciais para a população de São Paulo em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crise ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Eu designei como relatora a vereadora missionária Pocaia. Estou com a palavra, vereadora. Boa tarde a todos. Também vou ler aqui o parecer. Trata-se de uma moção, portanto, nada a obstar quanto à legalidade. Quanto ao mérito, somos favorável ao entendimento de que o exercício da atividade física é, de fato, essencial e, portanto, há necessidade de legislar sobre a garantia do funcionamento dos estabelecimentos prestadores de serviço destinado a esta finalidade. Outros sim, os espaços públicos destinados às atividades físicas restam nas mesmas características e circunstâncias dos termos descritos no parágrafo anterior e, portanto, são essenciais e precisam continuar abertos em pleno funcionamento. A vida é o bem jurídico mais importante de qualquer ser humano e certamente está acima de todos os demais bens protegidos pelo ordenamento jurídico, como patrimônio material e até mesmo a honra. É neste panorama que surge o direito à saúde como consequência constitucional indescritível do direito da vida. Saúde corresponde a um conjunto de preceitos higiênicos referentes aos cuidados em relação às funções orgânicas e à prevenção das doenças e, por consequência, mantenha da vida. Dessa forma, o direito social à saúde surge como uma dupla face, uma das prevenções e outra da proteção à saúde. Nesse diapasão é relatada a importância do acesso ao direito social à saúde como um direito do ser humano de preservar e proteger a sua própria vida. De fato, saúde é um direito social garantido pela Carta Maior, devendo, assim, o Estado prover as condições necessárias e indispensáveis ao seu pleno exercício. O Estado, ao garantir a saúde como um direito social, em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como do direito da proteção da saúde, se obriga a realizar políticas econômicas e sociais que visam a redução de risco de doenças e de outros agravos à população. Por fim, evidente de que a Assembleia fará uma análise mais minuciosa sobre a questão da legalidade financeira, etc., mas entendemos que a Câmara de Bragança tem de apoiar a ideia do projeto, que é exatamente relevante. Por isso, eu trago pela aprovação. Obrigado, vereadora. Está em discussão o parecer da missionária Pocaia a moção 02/2021. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanentes como estão, está aprovado por unanimidade o parecer da missionária Pocaia a moção 02/2021, de autoria do vereador Juninho Boi. Presidente, posso fazer uma observação? Sim. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores que compõem a mesa, imprensa, assessor do prefeito Mauro Garcia, os assessores, funcionários da casa e o público que nos acompanha. Eu não sei se o Juninho tem conhecimento, em São Paulo, a prefeitura tem esse programa também que nós temos aqui de academias ao ar livre. E lá eles têm um auxílio de profissionais que fazem o rodízio e acompanham as comunidades. Entendeu? É disponibilizado um personal que fica nessa academia, um exemplo, uma vez por semana. Ele vai fazendo esse rodízio para orientar essas pessoas que queiram, né, ocupar esses espaços e fazer a prática de atividade física nessas academias ao ar livre. É uma orientação, né? Um personal. Eu acho que isso aí
seria interessante. Eu completo o seu raciocínio. Nós já temos em Bragança, pela Secretaria da Juventude, Sim. um apoio dos orientadores esportivos nas academias. A falta, né, de uma quantidade maior em relação a dar uma atenção maior às mais de 50 academias ao ar livre que o município tem, impediu, lógico, de existir uma frequência maior. Mas já existe, em algumas academias, uma programação que foi parada em função da pandemia, mas que retornará, dando a instrução básica, né, de como usar os aparelhos. Então, é muito bem colocado, mas já existe um espelho aqui na cidade. A única dificuldade é que existem no máximo de 20 orientadores. Imagine você intercalar os treinos de várias modalidades esportivas que o município provém e também a questão da academia. Mas é importante reforçar esse atendimento. Pois não, vereador? Não, bem colocado, Eduardo Simões. Tá. Isso. Quer falar aqui? Você também. Não, bem colocado. As questões das academias, né, o ar livre, existem muitas, né, presidente, muitas academias do ar livre na cidade. Até falei esses dias sobre esse assunto, né, para uma outra oportunidade, vou estar falando novamente, de repente até através de moção, para de repente fazer uma parceria com as universidades para aproveitar os estagiários, já que temos a falta de material humano, né? Então poderíamos fazer, eu sei que os universitários de educação física precisam completar 200 horas de estágio para poder se formar. Então a gente poderia aproveitar, colocar alguns comandantes, né, algumas pessoas já formadas para liderar grupos e a gente atender toda a necessidade de todos os bairros. Acho que de repente é uma boa oportunidade, né? Exatamente nesse sentido. O estagiário tem que estar sendo coordenado por uma pessoa formada. O senhor sabe disso. Então, ainda nós esbarramos na quantidade, mas que pode ter certeza, por exemplo, no municipal existe um cronograma de atendimento às pessoas que se usam lá do municipal. Na Vila Aparecida, em vários setores, em algumas localidades, já existia, nós temos que falar assim por causa da pandemia, mas esse atendimento do orientador esportivo. A carga horária do orientador também é reduzida, né? O que dificulta um pouco mais da Secretaria poder propor isso, mas nada mais justo que com o retorno. A FESB, por exemplo, que tem o curso, né? Eu não sei, a universidade eu acho que não é Bragança, é fora, mas também tem Bragantinos, de permitir esse estágio, né, junto à prefeitura. Aliás, já existia, né? Já existem alguns estagiários do atletismo. A Raiane Vasconcelos foi um exemplo de estagiário do atletismo na Secretaria. Ok? Então, eu já dei o parecer foi aprovado por unanimidade, então, a moção 02/2021 do vereador Juninho Boi. Por unanimidade. Moção 03/2021, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de parques infantis na Praça Jacinto Osório, do bairro do Matadouro, e no Parque dos Estados, nos mesmos moldes do Parque Infantil Reinaldo Montanhana, popularmente conhecido como Terra da Magia. Eu designei como relator o vereador Eduardo Simões. Com a palavra, vereador. Quanto à legalidade aqui no nosso parecer, nada temos a opor. Na questão do mérito, consideramos relevante a proposta da vereadora para a realização de estudos visando a implantação de parques infantis na Praça Jacinto Osório, no bairro do Matadouro e no Parque dos Estados, nos mesmos moldes do Parque Infantil Reinaldo Montanhana, conhecido como Terra da Magia, localizado no Lago do Taboão. Assim sendo, e por se tratar de moção, consideramos que cabe ao senhor prefeito as providências de análise quanto à viabilidade de sua aplicabilidade. E a conclusão é pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Eduardo Simões. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Eduardo Simões. A moção 03/2021. Moção 04/2021, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando, dentro das possibilidades econômico-financeiras do município,
a implantação de um auxílio emergencial municipal às famílias de pessoas deficientes que estejam em situação de vulnerabilidade social. Eu designei como relator o vereador Natanael Ananias, vereador. Boa tarde aos nobres pares e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Relatório. Em relação à legalidade, nada temos a opor. Quanto ao mérito, consideramos válida e de grande alcance social a proposta da vereadora para a realização de estudos visando, dentro das possibilidades econômicas, financeiras do município, a implantação de um auxílio emergencial municipal às famílias de pessoas deficientes que estejam em situação de vulnerabilidade social. Tal sugestão servirá de embasamento para estudos visando a implantação pretendida. Assim sendo, e por se tratar de moção, consideramos que cabe ao Executivo local a providência de análise quanto à viabilidade da sua aplicabilidade, conclusão pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Natanael Ananias a moção 04/2021. Projeto de lei número 01/2021, de autoria da vereadora Rita Leme, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e ao Feminicídio. Eu designei como relatora a missionária Pocaia. Com a palavra, vereador. Boa tarde a todos, novamente. Quanto à legalidade, nada temos a opor. Haja vista o parecer em anexo emitido pelo Departamento Jurídico da Casa. Em relação ao mérito, cabe destacar a relevância da proposta diante do crescente aumento da violência contra a mulher. Lembrando que o confinamento, devido à pandemia do Covid-19, também contribuiu para o agravamento dessa situação. Há tempos, a violência doméstica e o feminicídio deixaram de ser apenas questão familiar e se tornaram também uma responsabilidade do Estado, cabendo então aos poderes públicos iniciativas visando a proteção da mulher. Desta forma, entendemos as ações desenvolvidas durante a Semana Municipal da Conscientização e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e ao Feminicídio. Conforme justificado pela autora, irão reforçar ainda mais a importância do combate às diversas formas da violência contra a mulher, bem como orientar as mulheres sobre denúncia e medidas protetivas. Conclusão: diante do exposto, manifesto-me pela aprovação. Está em discussão o parecer da vereadora missionária Pocaia. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer da vereadora. Eu apenas indico que todo o projeto em votação e em discussão, ele se encontra na mesa aqui para dúvidas que existirem durante a sessão. Ok? Projeto de lei número 02/2021, de autoria do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves, que altera a lei número 4.363, de 20 de março de 2013. Eu designei como relator o vereador Juninho Boi. Com a palavra, vereador. Bom, nos aspectos legais, nada temos a opor, tá? E quanto ao mérito, a matéria pretende alterar a lei de denominação, sem, no entanto, estabelecer modificação de nomenclatura, o que é vedado pela legislação que estabelece mecanismos para a denominação. Conforme informado pelo autor, a medida visa apenas incluir o bairro em que se localiza a estrada Oswaldo Buoso, conhecido como BGP 142, sem qualquer outra modificação. Essa modificação se faz necessária para viabilizar a designação do CEP pelos Correios. Conclusão, pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Juninho Boi ao projeto de lei 02/2021. Moção 05/2021, de autoria do vereador Miguel Lopes, que quer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a transformação da usina hidrelétrica Dr. Geraldo do Tosta num centro de turismo ecológico, lazer e aprendizagem ambiental. Eu designei como relator o vereador Natanael Ananias.
Relatório. Quanto à legalidade, nada a opor, pois trata-se de moção, o que, portanto, não gera qualquer problema no que se refere à competência. Em relação ao mérito, destacamos como muito interessante a proposta de apoio ao senhor prefeito para estudos visando a transformação da usina hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta num centro de turismo ecológico, lazer e aprendizagem ambiental. Assim sendo, somos favoráveis a que seja enviada a moção para estudos, ressaltando a necessidade de análise prévia acerca das viabilidades econômicas e administrativas da municipalidade. Conclusão pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Natanael Ananias, a moção 05/2021. Projeto de lei número 03/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que revoga o artigo 2º da Lei 3.832, de 5 de julho de 2016. Relator designado Marco Antônio Marcolino. O parecer é bem didático e dá para entender qual que é a motivação do Executivo. Quanto à legalidade, nada temos a opor. O referido projeto de lei pretende corrigir um conflito de denominação de via pública, conforme será analisado no mérito. Quanto ao mérito, pretende o projeto de lei em tela revogar o artigo 2º da Lei Municipal 3.832, de 5 de julho de 2006, que denominou como Estrada Municipal Campo Verde um trecho da rodovia municipal Aurélio Frias Fernandes. Vejamos assim. A Lei Municipal 3.832, que dispõe sobre a denominação de vias, elencou 5 ruas no Jardim Campo Verde, que passam a ser denominadas Rua Canários, Rua Pintacilgos, Rua Coleirinhas, Rua Rolinhas, Rua Pardais. A Estrada Municipal do Guaripocaba, que é o artigo 2º em questão, essa da lei original, onde se localiza o loteamento mencionado no artigo anterior, passa a denominar-se Estrada Municipal Campo Verde. Ocorre que a referida Estrada Municipal já está denominada como Aurélio Frias Fernandes, através da Lei Municipal 2.599, de 29 de junho de 92. Lei 2.599, de 29 de junho de 92. Anterior a essa lei que foi aprovada em 2006. Que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona, passa a denominar-se Rodovia Municipal Aurélio Frias Fernandes, a rodovia municipal sem denominação oficial conhecida como Antigo Leito da Estrada de Ferro, no trecho compreendido entre os bairros do Curitibanos e do Guaripocaba. Aí eu venho explicando. A denominação de bens públicos é disciplinada pela Lei Municipal 2.779, de 94, o qual dispõe, através do seu artigo 8º, que o patrimônio público municipal, uma vez denominado, não poderá ser alvo de redenominação. Através do mapa que acompanha o projeto, é possível verificar que um pequeno trecho da Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, onde se localiza o loteamento denominado Sociedade de Melhoramentos, Jardim Campo Verde, foi denominado como Estrada Municipal Campo Verde, contrariando assim o disposto da Lei 2.779/94. Portanto, a revogação do artigo 2º da Lei Municipal 3.832 de 2006 é medida que se impõe para o cumprimento da Lei Municipal 2.779/94, quanto para evitar conflitos administrativos, quanto à realização de serviços diversos afetos àquela estrada. Então, pela aprovação para essa correção. Está em discussão. Ninguém querendo... Com a palavra, vereador. Senhor presidente, isso é muito importante porque esse trecho aí ele gera uma confusão, porque toda estrada a gente sempre presta atenção, né, de dar um início e um fim. E bem no meio da estrada resolveram colocar um nome diferente. E isso acaba ocasionando, principalmente por causa do nome Campo Verde, confusão com um loteamento que nós temos aqui de Morada Campos Verdes. Exatamente. E as pessoas que vêm de fora na cidade, esses então são os que mais ficam perdidos. Então isso é muito importante. Isso aí já era uma cobrança já bem antiga que a gente tinha, entendeu? É muito importante isso aí. Parabéns por esse projeto aí. Lembrando que o projeto é do Executivo, né? Sim, então, sim. Cumprimentando o projeto e comentando o Executivo pela correção necessária. O senhor que trabalhou muito tempo lá sabe das dificuldades que são essas dúvidas em relação às ruas, né? Perfeito, perfeito. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o parecer do vereador Marco Antônio Marcolino ao projeto de lei número 03/2021 por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar 02/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Bichedi, que autoriza o Poder Executivo a outorgar as escrituras definitivas dos imóveis tratados na Lei Complementar 308, 19 de dezembro de 2000, aos atuais ocupantes, reduzindo-se o prazo mínimo de residência no imóvel para 12 meses e da outras providências. Eu designei como relator o vereador Eduardo Simões. Está com a palavra, vereador. Boa tarde mais uma vez. Então vamos lá, relatório. Quanto à legalidade, nada temos a opor, por tratar-se de matéria de competência do Executivo Municipal. Também ampara a nossa manifestação o parecer exarado pelo Departamento Jurídico da Casa acerca da matéria em apreciação. Pretende o senhor prefeito autorização legislativa para a outorga das escrituras definitivas de imóveis tratados na Lei Complementar número 308, de 19 de dezembro de 2000, que determinou a alienação aos imóveis dos programas Habitar Brasil e Morar Melhor, localizados no loteamento Berbari Residencial Clube. A proposta pretende a redução do prazo mínimo de residência no imóvel para 12 meses para a outorga das escrituras públicas aos atuais ocupantes das unidades habitacionais construídas com recursos municipais. Diante do decurso do tempo e da política municipal de habitação, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação acima citada e que tenham quitado os eventuais débitos de tributos municipais incidentes no imóvel. Ressalta também o autor que a referida lei não previu expressamente nenhuma penalidade para quem não cumprisse os requisitos legais e contratuais, e que, ainda, deve ser considerado que já se passaram mais de 20 anos de sua edição, bem como dos contratos de promessa de compra e venda dos respectivos imóveis. Assim sendo, até mesmo o próprio autor ressalta a possibilidade de incidência do Instituto da Prescrição ou da Decadência, uma vez que existe discussão jurisprudencial e doutrinária a respeito. E a conclusão, com base em todos os argumentos apresentados, é pela aprovação. Está em discussão. É uma situação, presidente, É importante que o senhor nos dê... que eu também pude vivenciar nesse período que eu estive na prefeitura. Mais uma vez, vou parabenizar o Executivo pelo projeto, porque é uma situação super delicada e que, se não for dessa maneira, fica complicado a gente dar uma resolução para esse conflito, e isso aqui acaba se estendendo por muitos e muitos anos. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto e mais um problema que a gente soluciona na nossa cidade. E com esse projeto, vereador, a Prefeitura está lá entregando as escrituras dos moradores do loteamento Berbari Residencial Clube. Berbari Residencial Clube. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permanentes da comissão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Eduardo Simões ao projeto de lei complementar 02/2021. Projeto de lei complementar 03/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Bichedi, que autoriza o Poder Executivo a outorgar as escrituras definitivas dos imóveis localizados nos loteamentos denominados Darcilândia e Vila Esperança, tratados na Lei nº 2.272, de 9 de junho de 88, aos atuais ocupantes, reduzindo-se o prazo mínimo para a venda do imóvel para 12 meses e da outras providências. Designei também o vereador Eduardo Simões como relator. Quanto à legalidade desse projeto, nada temos a opor, por tratar-se de matéria de competência do Executivo Municipal. Também ampara a nossa manifestação parecer exarado pelo Departamento Jurídico da apreciação. Assim como o projeto anterior, de mesmo objeto, pretende o senhor prefeito a autorização legislativa para a outorga das escrituras definitivas de imóveis tratados na Lei 2272, de 29 de junho de 88, que doou terrenos e concedeu benefícios para a construção de moradias econômicas nos loteamentos Darcilândia e Vila Esperança. A proposta pretende a redução do prazo mínimo de residência no imóvel para 12 meses, para a outorga das escrituras públicas aos atuais ocupantes das unidades habitacionais, localizadas nesses loteamentos, diante do decurso do tempo e da política municipal de habitação, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação acima citada e que tenham quitado os eventuais débitos de tributos municipais incidentes no imóvel.
Ressalta também o autor que a referida lei previa no inciso 1º do artigo 5º que o donatário não poderá dar outra destinação ao imóvel que descaracterize sua predominância residencial, nem vendê-lo pelo prazo de 5 anos, a contar da assinatura da escritura. Porém, alguns donatários acabaram por alienar os imóveis sem cumprir essas condições. No entanto, ele destaca também que, embora a lei citada traga em seu inciso 3º do artigo 5º a previsão de retrocessão em caso de não cumprimento do referido inciso 1º, desse mesmo artigo há que se considerar que já transcorreram mais de 35 anos da edição da referida lei e da consequente doação dos respectivos terrenos. Assim sendo, até mesmo o próprio autor ressalta a possibilidade de incidência do instituto da prescrição ou da decadência, uma vez que existe discussão jurisprudencial e doutrinária a respeito. A conclusão, com base em todos os argumentos apresentados, é pela aprovação. E cabe ressaltar aqui mais uma vez, presidente, que, como no projeto anterior, esses problemas são muito antigos. E se não for através desse instrumento, diante de vários estudos, casos que nós presenciamos, não se chegou a nenhuma conclusão de qual seria a solução. Então, esse é um instrumento legal, né? Mais uma vez eu parabenizo o Executivo e para a gente resolver esse conflito. E foi-se respeitado aí a questão dos contratos particulares, não é isso? Perfeito. Igual a CDHU fez também, regularizando vários empreendimentos imobiliários, que os contratos de gaveta, desta forma aqui, como usualmente aconteceu, muitas pessoas compraram um imóvel por contrato particular e depois, posteriormente, venderam, mas a situação social continua porque ninguém tem a escritura. Sim. Então, foi feito esse trabalho social, com certeza, para que essas pessoas possam agora ter oficialmente a sua escritura, não é isso? Perfeito, exatamente. Muito obrigado. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Eduardo Simões ao projeto de lei complementar 03/2021. Recebimento e análise de matérias em trâmite em regime ordinário. O prazo da relatoria até 25 de fevereiro de 2021 e da comissão até 5 de março de 2021. Trata-se do projeto de lei número 04/2021, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que reconhece como essenciais para a população de Bragança Paulista. Relator designado, vereador Natanael Ananias. Comunicado de retirada de matéria que estava para dar entrada na comissão. Comunicamos que a moção número 06/2021, de autoria da vereadora Cristiane Bueno, Gi Borboleta, que requer meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a implantação da saúde única nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, do município, foi retirada pela autora por meio do requerimento 171/2021, apresentado em plenário na terceira sessão ordinária. Item 6. Para análise e emissão de parecer, com tramitação definida na Lei nº 2.739, de 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores, que dispõem sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e da outras providências. Trata-se do Protocolo Geral número 65/2021, de autoria do prefeito Jesus Adia Bichedi, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, despachada à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para emissão de parecer. Eu acho que os colegas vereadores já tiveram acesso a esta homenagem que o prefeito municipal deseja fazer a uma servidora que faleceu em função do Covid. E em função de ser mulher, eu convido a vereadora missionária Pocaia que faça a leitura do nosso parecer. Uma homenagem da prefeitura e dessa comissão também em relação à denominação. Certo. Quanto ao mérito, a proposição diz respeito à atribuição do nome da senhora Sidneia Aparecida Ramos à Unidade Básica de Saúde, localizada na Estrada Liberato Fortini, sem número, no bairro Morro Grande, da Boa Vista do Silva, neste município. A senhora Sidneia Aparecida Ramos
completou 52 anos em 2020. Nascida no interior do Paraná, quando ainda menina, mudou-se para Bragança Paulista, juntamente com a família, onde construiu raízes, fez grandes amigos, se casou e teve 2 filhos. Ficou viúva, mas contou com o apoio da mãe e dos irmãos para criar seus filhos. Apesar de viver uma vida simples, sempre acreditou na educação como um agente transformador de histórias e, mesmo diante dos desafios, nunca parou de estudar. Formou-se no curso técnico de enfermagem e se especializou em saúde da mulher e cuidados psiquiátricos. Entre outros estudos voltados para o Sistema Único de Saúde, o SUS, onde seu sonho era se formar no curso de assistente social. Em 2004, trabalhou como agente comunitária da saúde, através da Associação dos Moradores do Bairro, e em 2009 ingressou por concurso público à Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, no cargo de agente comunitário de saúde, onde ficou responsável pela área 4, desde a inauguração da Unidade de Saúde do Parque dos Estados 2, Parque 2, unidade em que laborou até o seu falecimento. Apaixonada por cuidar, se dedicou quase 20 anos servindo a sociedade como agente comunitária de saúde e, com muito esforço, formou o filho mais velho, Raisson Giovanni, de 33 anos, em educação artística, e a filha mais nova, Raíssa Giovana, de 29 anos, em jornalismo. No último ano de vida, viveu ao lado de seu companheiro, Paulo, a quem amou e respeitou com muito carinho. Os últimos meses foram de muita luta em busca do diagnóstico correto, que até então eram apenas suspeitas de uma doença reumatológica. Foi diagnosticada com doença de Still e, mesmo em meio às suas próprias lutas, verbalizou o desejo de disponibilizar mais informações a respeito da rara doença para a população. Entre idas e vindas ao hospital para realizar exames e tratamentos paliativos, positivou para a Covid-19 e seu quadro regrediu. Congregou por anos na Igreja Batista Boas Novas e guardou a sua fé em Cristo até o fim. Assim sendo, entendemos que a denominação pretendida significará o reconhecimento público à homenageada por sua importância e contribuição ao município bragantino. Conclusão, consideramos justa a homenagem e assim somos favoráveis à proposição. Desculpa. Quem assina, vereadora, por favor? Assina o parecer. Sim. Assina o parecer Marcos Antônio Marcolino, Eduardo Simões, Juninho Boi, Missionária Pocaia, Natanael Ananias. Muito obrigado, vereadora. Homenagem justa. Muito. A senhora passa, por favor, para o vereador Juninho Boi. Perfeito. Neste momento, presidente, eu coloco em discussão o nosso parecer. Eu creio que esta homenagem ela é muito justa para quem conheceu, para quem teve a oportunidade de estar ao lado dessa guerreira. Eu fiquei muito emocionado porque, verdadeiramente, eu acho que essa casa e toda a população ficará grata por essa tão justa homenagem. E também pensando que trata-se de um espaço público atinente à função que ela exercia. Né? Exatamente. Eu acho que essa ligação é muito importante em relação ao que a pessoa faz e o prédio onde está funcionando. Muito obrigado.
Correspondências recebidas. Correspondência externa recebida 11/2021, referente ao e-mail de autoria da cidadã senhora Maria Assunção Santos, solicitando atualização de informações obtidas em 2017. Conforme deliberado na última sessão, a presidência encaminhou a matéria ao Departamento Financeiro da Casa, esta presidência, para obtenção de informações. E já obtivemos o retorno, indicando que não existe no Departamento Financeiro a possibilidade de atualizar o questionamento da requisitante. Então, eu devolvo à presidência dessa casa para que informe a cidadã solicitante sobre essa resposta do setor. Também registro que o balancete orçamentário de despesas da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2021, está à disposição dos colegas vereadores para análise e cópia no departamento competente. Pedidos de informação. Pedidos de informações encaminhados pela presidência da Casa. Encaminhando pela presidência da Casa dos pedidos de informações protocolados. Como é de conhecimento dos colegas vereadores, a presidente da Casa encaminhou essa comissão para análise farta quantidade de pedidos de informações, pedindo a esta comissão, uma manifestação. E que no final do seu requerimento ela induz. Embora a presidência tenha o poder de decidir de encaminhamento de forma monocrática ao Executivo, entendo que esses casos devam ser de situações excepcionais, onde se exige uma resposta rápida do Executivo. Não vislumbro, no caso, essa excepcionalidade, assim encaminho o presente preposição à Comissão de Justiça e em prestígio a decisão colegiada. No meu entender, e quero a parceria dos colegas vereadores, vou solicitar um parecer do nosso departamento jurídico para que fale em relação a essa disposição da presidência, como também, dentro desse parecer, nos indique e nos oriente como se encontram os prazos de remessa de informações à Prefeitura com relação à pandemia, como se encontra hoje, se foi prorrogado ou não as questões da suspensão das informações, e também uma melhor interpretação, e me sinto até uma certa forma não compreendendo o artigo 185 e seus parágrafos, em especial no parágrafo 3º do nosso regimento, quando trata, se o parecer for favorável, o pedido de informações será encaminhado e, se contrário, o presidente incluirá na ordem do dia. Eu fico em dúvida nesse primeiro contexto aqui, se o parecer for favorável, qual o parecer? Então, dentro desse pedido ao jurídico, estamos pedindo que ele nos fale sobre essa questão que a presidente levanta, dos encaminhamentos aos pedidos de informações, tratar da questão do momento da pandemia, pelo excesso e quantidade de pedidos, mas sempre preservando também o interesse do vereador e o direito a ele às informações. Essa comissão não vai se furtar, tenho certeza disso, de se tratar aqui de uma forma legal todas as situações, e essa não será o contrário. Ok? Muito obrigado. Algum vereador quer se manifestar antes do encerramento? Quer fazer algum comunicado? Nosso Departamento Legislativo? Alguma orientação? Então, vamos ao encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Ô Marcolino, se eu puder falar, eu agradeço rapidinho. Pode falar, vereador. Com a palavra o vereador Kiki Brown. É só uma questão, vereador. Eu acho que é importante o senhor pedir o parecer do departamento jurídico num caso como esse, mas seria importante também a gente colocar um ponto final o mais rápido possível nessa história, porque eu acho que o entendimento aqui é muito claro, né? No caso de entender o presidente que o pedido de informações está no singular, certo? Não deva ser encaminhado, dará conhecimento da decisão ao autor, ou seja, se um determinado pedido de informação, a presidência entender que ele não deve ser encaminhado, ele dará conhecimento ao autor, falando por que ele não deve ser encaminhado, e aí sim solicitará pronunciamento da Comissão de Justiça para ver se ela concorda ou não com esse pedido de informação específico. E não com tudo que entra na mesa da presidência. Eu acho que a gente já está aí
Há 2 meses, a gente já está no 2º mês do nosso mandato e a gente precisa trabalhar. E esse entendimento, eu diria, ofuscado do regimento por parte da presidente é muito grave e tende a atrasar o nosso trabalho apenas. E daí que fala assim, se o parecer for favorável, o que eu penso? Eu vou dar um exemplo fatídico aqui para o senhor. Vamos supor que alguém faça um pedido de informações perguntando por que o aborto não é legalizado em Bragança. Ora, porque ele não é legalizado no Brasil. A legalização do aborto, ou a legalização das drogas, essas são pautas nacionais, elas não são pautas locais. Então, se de repente o presidente entender que um pedido de informação como este não deve ser encaminhado à prefeitura, por não se tratar de uma pauta local, estou dando exemplo, ele pergunta ele avisa o autor. Fala assim, autor, esse pedido de informação que você fez aí, eu acho que ele não é um assunto local, ele é um assunto nacional, então a gente precisa, eu acho que não tem necessidade de você mandar, por isso eu estou encaminhando para você e também para a Comissão de Justiça. Aí a Comissão de Justiça pode concordar com a presidente, falar assim, não, realmente esse pedido de informação, eu acho que ele não cabe nesse momento, eu acho que ele não é uma pauta local e, portanto, eu acho que ele não deve ser encaminhado. Ou seja, concordou com o que a presidente falou. Aí manda para o plenário, que pode concordar ou não com o que a presidente e a Comissão de Justiça falou. Para mim é muito claro esse parágrafo 3º do se o parecer for favorável. Mas isso eu entendo até porque aqui na lei a gente está falando no singular e não no plural, que isso é para casos isolados e não para todos os casos. Eu acredito que os senhores devem ter aí mais de 80 pedidos de informações que estão parados, represados. Os pedidos de informação são ela é a nossa principal ferramenta de trabalho. Eu concordo, vereador. E desta forma, que indico ao senhor que essa comissão ela não vai se furtar de analisar a questão legal. É um fato novo para essa comissão esse tipo de procedimento. Então, o senhor pode ter certeza que na semana seguinte teremos uma solução a essa requisição da presidente. Eu fico muito tranquilo em relação à nossa parte aqui, ok? Tá, e só uma última consideração que eu achei um pouco estranho no começo da sessão. Perdão. E foi o fato do senhor dizer alguma coisa a respeito de consultar o líder sobre um projeto de lei o qual, de repente, a Câmara tem um entendimento um pouco diferente da Prefeitura. Eu acho que a comissão fica aqui só uma sugestão, precisa evitar ao máximo esse tipo de influência. Afinal de contas, a comissão está aí para trabalhar de forma individual, né? Manifestar sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação e quanto a todos os aspectos, e sem, de repente, entrar líder, prefeitura por meio, porque são órgãos independentes, não é só uma fala mesmo. Não, obrigado. Eu respondo ao senhor. Tenho certeza que os poderes executivo e legislativo têm que trabalhar de forma harmônica. E quando um procurador da casa indica uma possibilidade de uma emenda melhor a um projeto e transformá-lo de uma forma melhor, eu acho que essa casa tem que respeitar e passar ao líder do prefeito um aconselhamento se quer se manifestar. Essa comissão não vai deixar de emitir seu parecer, simplesmente, de repente, o acato a essa sugestão transformaria um projeto, de certa forma, no entender do jurídico melhor, mais plausível, e não haveria nenhum problema de questão da questão material, porque na questão legal já está perfeito pelo que eu entendi no parecer. Ok? É isso, eu acho que se a comissão entende que vai melhorar e pronto, acabou. O líder, a prefeitura aceita que de repente o que ele enviou é pior ou melhor na votação, mas isso aí eu acho que não é discussão para o momento. Obrigado, vereador. Não, mas eu insisto em dizer que, como tem que ser emitido um parecer e eu sou relator, eu já iria oferecer várias emendas nesse sentido. Eu acho prudente que, como não sou autor do projeto, que o autor, propriamente o executivo, encaminhe essa possibilidade de mudança para que o projeto caminhe sem nenhuma dúvida, já que ele vai principalmente à Comissão de Finanças, que é a competente em relação a tributos. Mas eu agradeço a sua participação, vereador. Tá joia, sempre à sua disposição. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14h30, ficando os senhores vereadores convocados para a 4ª sessão da Comissão de Justiça e Redação,
a ser realizada nessa casa no dia 23 de fevereiro, é uma terça-feira, com início, a minha sugestão é às 9 horas. Só tem um projeto, então às 13 horas. Pode ser? É que nós temos essa discussão aqui do... O que os senhores acham? Eu estou ouvindo opiniões. A minha sugestão é 9 horas da manhã, segunda-feira. Agora, também... Oi? Na terça, perdão, 9 da manhã na terça-feira. Para registro, nós não podemos mudar o dia, né? Aquela discussão. Só o horário. E existe uma comissão, e existe a sessão ordinária às 14. Eu opto pelas 9 horas também. Vamos pôr em votação. O Natanael Ananias pelas 9 horas. 13 horas ou 9 horas? 13, 1 a 1. Eu pode ser às 9. 9, 2 a 1. Pode ser às 9. 9, então 2 a 1. 9 horas. Então, 9 horas. Por 4 votos a 1, 9 horas da manhã. Ou seja, 23 de fevereiro de 21, terça-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, colegas vereadores. Uma boa tarde a todos. E quero cumprimentá-los, principalmente pela emissão ordeira dos pareceres, né? Isso é muito importante para que as outras comissões já tenham acesso aos projetos e possam também desempenhar suas funções, né? Porque inicia-se aqui e agora o Departamento Legislativo encaminha às outras comissões os projetos e pareceres que vão também servir de base para a opinião dos colegas vereadores. Ok? Muito obrigado a todos.